Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e hoje vou falar aqui de Presença, filme dirigido por Steven Soderbergh e que está disponível nos cinemas brasileiros. Já aproveita e se inscreve aqui no canal e clica na sineta para receber novas notificações e já dá aquela comentada também no vídeo. Uma família se muda para uma casa no subúrbio e lá descobre que não está sozinha. Eles têm uma experiência sobrenatural e também têm que lidar com outras questões muito importantes dentro da estrutura familiar. Presença foi um filme que passou por diversos festivais e causou um certo burburinho por conta de sua premissa. O nosso protagonista aqui não é nenhum dos familiares, e sim o nosso fantasminha camarada. O longa ele tem uma estrutura muito parecida com dois filmes que eu assisti recentemente. Um deles é a Ghost Story, filme da A24, que também vai nessa linha de um fantasma que vai tendo ali diversos momentos da vida e de muitas vidas, acompanha ali passado, presente e futuro, e é um filme muito mais contemplativo. O outro seria Esquinarenque, Canção de Niná, que é um filme muito mais de experiência e que precisa de diversos fatores para funcionar de fato. Para mim, Presença funciona muito mais no segundo exemplo do que no primeiro. Por mais que a premissa seja muito interessante e de que realmente o final seja interessante o suficiente a ponto de chamar a atenção, a jornada até lá é não muito satisfatória. Eu acho que o filme ele demora demais para acontecer e quando acontece é muito menor do que a gente gostaria. Primeiramente, esse aspecto mais experimental, ele até funciona para quem não está acostumado. Por exemplo, pessoas que vão sem saber muita informação do filme, acham que vão ser surpreendidas e até podem gostar dessa proposta. Ele vai ali naquela ideia de plano sequência, mostrar pontos de diálogos, principalmente assim, muito específicos e pensados para não dar muitas informações pra gente. Dá o básico pra gente entender qual é o contexto daquela família e também do grande caso, né, de quem de fato é aquela presença, quem é aquele fantasma. O filme vai jogando algumas pistas, vai dando algumas ideias, mas o problema é que ele passa por muitos clichês. Como, por exemplo, a personagem paranormal que sabe tudo e que explica pra nós muitas coisas. Personagens que são até interessantes, mas tem pouquíssimo tempo de tela a ponto de a gente poder se importar de fato com eles. Atuações que são funcionais, algumas até se destacam, mas que não enchem os olhos. E por fim, né, esse ritmo mais cadenciado que acaba deixando a gente muito mais ansioso e estressado do que de fato imerso dentro da história do filme. Indo ponto a ponto, primeiramente vou falar aqui dos personagens e também das atuações. Eu gostei da Kalina Liang, que seria aqui na hierarquia do filme a segunda mais importante. Ela é a Chloe, que recentemente perdeu uma amiga e que agora está tentando se encaixar novamente ali na sua rotina e está sofrendo bastante. Ela está numa fase super difícil da vida, que é a adolescência, e num momento muito rebelde. Ninguém entende ela não tem um bom relacionamento com o irmão, ela e a mãe também são desconectadas. Ela tá meio alheia a toda a família e ainda mais que ela sofre bastante. Ela tá tentando se encontrar e por conta disso, né, o espírito acaba se colando mais nela, o que é bem comum em filmes de assombração, possessões demoníacas. Sempre a pessoa que está mais fragilizada mentalmente acaba sendo ali perseguida, entre aspas, pela entidade. E aqui é o que acontece, mas diferentemente dos longas originais e que nós vimos aí aos montes, aqui o fantasma tenta mais proteger a Chloe do que de fato assustar ou destruir o mental dela. Gostei também do Chris Sullivan, ele é o Chris aqui, ele é o pai da família. Ele também tá mexido, ele não tá feliz. O relacionamento dele tá indo pras cucuias, não tá muito bem. E ele não se dá tão bem com os filhos, principalmente com o filho mais velho. Ele tá o tempo todo brigando, tá o tempo todo estressado. Ele tem alguns segredos que são interessantes, que o filme consegue deixar a gente curioso sobre esse personagem. Então ele funciona. O Ed Maddey, que é o Tyler, o filho mais velho da família, e a Lucy Liu, que é a Rebecca, o maior nome aqui do longa, são os coadjuvantes, bem coadjuvantes, e aparecem pouco, tem uma certa relevância pro longa, mas de fato não são tão interessantes de acompanhar. São personagens que a gente fica até meio alheios, assim, a gente não se importa tanto com eles. Nós temos ainda a Julia Fox, que é uma vendedora de imóveis aqui, que aparece no início só, não tem nenhuma relevância para a trama. E nós temos o Wes Mulholland, que é o Ryan, o melhor amigo do Tyler, e também ali o namorado da Chloe, um personagem que é fundamental para a trama e que aparece esporadicamente. As atuações são funcionais, a maior parte do tempo, só realmente o Chris Sullivan
e a Kalina Liang, que são mais interessantes em aspecto de trabalho, eles enchem mais os olhos por conta de terem ali mais espaço, mais texto relevante para atuar. Nos aspectos técnicos, o filme realmente ele trabalha muito com plano sequência, ele é todo baseado em plano sequência, na verdade, com um cenário só, né, aquela casa enorme que nós temos ali, então ele é muito mais intimista. Ao mesmo tempo que a gente tem uma casa grande, né, espaçosa, ela mostra o quão vazias estão as pessoas dentro dela. Em muitos momentos a gente vê, por exemplo, personagens sozinhos ali em espaços enormes, olhando para o nada. A gente vê aquele fantasma caminhando por tudo para mostrar como todo mundo está meio quebrado ali dentro, como eles não se amam, não se gostam tanto. Então é bem interessante nesse aspecto de drama. O filme ele se vende como um terror, mas ele é muito mais drama do que terror. Então a gente vai vendo ali que o fantasma vai acompanhando todas as questões, todos os problemas de cada um. E é uma forma assim que, ao meu ver, até pode ser interessante para algumas pessoas, mas para mim foi bem cansativo. É difícil de acompanhar uma família que aparece pouco, é quebrada e que não tem muito o que dizer. Por mais que tenham segredos, eles nunca são trabalhados o suficiente. São muitas pontas soltas que não são tão bem elaboradas aqui. No aspecto de roteiro, a gente tem aqui um roteiro que é cansativo, ele acaba sendo meio clichêzão em vários momentos, mas pelo menos o final do filme é interessante. O final ali, ele é catártico, de fato, realmente tem é um grande momento ali, mas é muita espera para um final tão pequeno, né? Realmente acontece ali, o grande fato que acontece é bem pro final do terceiro ato. Ele é impactante, mas demora muito para acontecer. Então a gente acaba meio que perdendo o interesse ao longo do tempo. Agora falar do final. Então se você não assistiu ao filme ou não quer saber nada ainda, assiste primeiro, depois volta aqui. Se vocês não tem problema com isso, pode ficar pra gente conversar sobre isso. Tem um caminho que é muito simples e eu acho que o filme não dá muitas aberturas para outras interpretações, que é o seguinte: a história de um fantasma nunca é linear, né? A gente já viu em outros filmes também que fantasmas podem ir pro passado, pro presente, pro futuro, eles não têm uma linha de raciocínio muito específica. O próprio filme elabora isso em algum momento, e eu acho que o que é a mais clara ali, qual é a mais clara das conclusões é de que, de fato, o Tyler teve o grande momento dele para poder descansar em paz. Ele acabou morrendo no final, né, salvando ali a Chloe do Ryan. A gente descobre que o Ryan é um serial killer e matou a amiga da Chloe, e que agora ela é a próxima vítima. Ele acaba sendo despertado por ele mesmo, o fantasma, vai lá e se sacrifica salvando a irmã. Por conta disso ele fica preso nessa casa, e daí algumas pessoas podem ver ele, né, como a Paranormal viu antes, e agora a mãe dele consegue ver por conta de estar mais abalada, né, no final ali do filme, que é uma cena bem impactante, bem pesada, assim. Então no fim a gente vê que de fato ele salvou a irmã e agora pode descansar em paz. Minha nota pro filme é nota 3 de 5. Ele tenta se vender como um grande longa de experiência, um drama poderoso e um filme até certo ponto assustador, com grande suspense e uma grande investigação, mas de fato ali um grande thriller, né? Mas de fato é um filme mais cansativo e clichê, com uma experiência que pode até funcionar, mas precisa de muitos elementos para que isso aconteça. E vocês têm uma ideia de outro final? Vocês entenderam de uma outra forma? Gostaram do filme? Não gostaram? Comenta aqui embaixo. Nos sigam nas redes e também deem uma olhada nos nossos links aqui da descrição, que tem bastante conteúdo legal para vocês. Um forte abraço e até a próxima.